Olá, como vai? Eu me chamo Dilton Góes e nesse domingo queremos entregar a Deus tudo que somos e temos. Faça, Senhor, em nós a sua morada. Inspira-nos, Senhor, neste estudo bíblico. Estamos no projeto Ai de mim se não evangelizar e dentro do projeto temos a reflexão do dia, que é um programa diário com o objetivo de estudar as palavras que compõem a liturgia diária. Hoje, dia 1º de setembro de 2024, 22º domingo do tempo comum, é domingo, cor litúrgica verde, santo do dia, Santa Beatriz, exemplo de obediência e assistência aos pobres. Beatriz nasceu no século XV, em Celta, ao norte da cidade que, na época, encontrava-se sob domínio da coroa portuguesa. Nasceu, portanto, portuguesa. Aos 20 anos de idade, foi enviada à Espanha como dama de honra de Dona Isabel, neta de Dom João I. Aí, sinceramente, começou o seu martírio, né? Ela foi muito castigada, muito ofendida nessa época, mas começou aí o seu calvário. Deus, entretanto, tinha predestinada Beatriz para uma obra maior, fundar uma ordem de estrita clausura numa vida contemplativa na oração, penitência e trabalho. Santa Beatriz da Silva deixou o mosteiro dominicano e foi habitar numa nova sede que veio a ser o berço das monjas concepcionistas. Essa ordem está caracterizada por três heranças espirituais de Santa Beatriz: o amor a Maria Imaculada, a paixão a Jesus Cristo e a Santíssima Eucaristia. Santa Beatriz, exemplo de obediência e assistência aos pobres, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura em Deuteronômio, capítulo 4, de 1 a 8, onde Moisés prepara, então, o seu povo para receber as leis do Senhor. Moisés falou ao povo dizendo: agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que, fazendo-o, vivais e entrais na posse da terra prometida do Senhor, Deus de vossos pais. Nada acrescentei, tireis a palavra que vos digo, mas guardai os mandamentos do Senhor vosso Deus, que vos prescrevo. Vós os guardareis, pois os mandamentos do nosso Deus vós guardareis, pois o poreis em prática, porque nele está a vossa sabedoria e inteligência perante os povos, para que, ouvindo todos esta lei, digam: na verdade, é sábia e inteligente esta grande nação. Pois qual é a grande nação cujos deuses lhes são tão próximos como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? E que nação haverá tão grande que tenha leis, decretos, como esta lei que hoje vos ponho diante dos olhos? Palavra do Senhor, graças a Deus. E realmente os 10 mandamentos surgem aí como todas as constituições de todo mundo. São também um pouco das leis naturais, né, que já regia as comunidades antigas: não matar, não roubar, não cobiçar os bens, as propriedades dos outros, não criar calúnia contra o irmão, respeitar pai e mãe. São assim, são leis naturais. Aí que vem agora, no tempo de Moisés, acrescidas com amará o seu Deus de todo o seu coração, né, de toda a sua alma. Então, nós temos também esses acréscimos às leis naturais dos homens, porque uma nação, uma comunidade, um povo vive fora dessas leis, desses 10 mandamentos, eles não se sustentam como nação, como povo, como império. Quantos impérios caíram desde que nós conhecemos as Escrituras? Quantos e quantos cresceram
e depois se dissolveram, porque abandonaram as leis, primeiras leis naturais, né? E depois também os mandamentos do Senhor. Quando uma nação não respeita, ela não sobrevive. Mas qual é o reino que sobrevive ainda 21 séculos? O reino de Deus, que é a igreja, que está sendo constituída e foi constituída pelo falar de Jesus, pelo querer de Jesus, pela vontade de Jesus, quando disse: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A força do mal, os infernos não prevalecerão sobre ela, e tudo que a igreja ligar na terra será ligado no céu, e tudo que ela desligar na terra será desligado no céu. É esta igreja, este reino que sobrevive até hoje, alicerçado nos 10 mandamentos, nos mandamentos que o Senhor Jesus fez questão de ressaltar no Novo Testamento, evidenciá-los para que nós coloquemos em prática na nossa vida. É isso que Moisés está falando aqui a seu povo. Moisés enxerga a multidão da sua época, mas o seu olhar espiritual atravessa os tempos e profetiza sobre Jesus, primeira e segunda vinda. O salmo de hoje é o Salmo 14. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo? Quem é aquele que caminha sem pecado e pratica justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em língua, que em nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insulto os seus vizinhos, que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. Então está aí, Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo? Quem habitará? É aquele que busca tesouros na sua alma, no seu espírito, no seu coração. Investe sua vida na conquista de tesouros que jamais homem algum vai roubá-los, porque está no seu coração, no seu espírito, na glorificação ao nosso Senhor. Segunda leitura, nós vamos ver no livro de Tiago, capítulo 1, de 17 a 27, leitura da carta de São Tiago. Irmãos, bem-amados, todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto, desce do Pai das luzes, no qual não há mudança, nem sombra de variação. Eu quero repetir: não há mudança em Deus, nem sombra de variação. Então, não há como insistir e querer adaptar os mandamentos do Senhor a uma vida moderna, como querem os modernistas, os globalistas, como querem alguns filósofos ou filosofias que exprimem total heresias dentro e fora da igreja, querendo adaptar a igreja a um apelo mundano. Não. O que é pecado, o que era pecado no tempo de Moisés, continua sendo pecado nos dias de hoje. Mesmo que as nações, em suas constituição, estejam aprovando determinadas práticas pecaminosas, mas diante de Deus continuam sendo abominações, pecados. Não há mudança, nem sombra de variação. De livre vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Então, nós somos gerados pela palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias de suas criaturas. Recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada, que é capaz de salvar as vossas almas. Então, a palavra de Deus salva nossas almas. Todavia, sede praticante da palavra, e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai é esta: assistir aos órfãos e às viúvas em suas tribulações e não deixar contaminar-se pelo mundo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, nós temos que ter na nossa mente a diferença de assistencialismo e caridade. Cuidado, né, com essa política de assistencialismo, de mostrar para os outros que tal instituição pratica assistência social ou se preocupa com aquelas pessoas mais sofridas,
mas a verdadeira caridade vem da justiça de Deus. E a verdadeira justiça vem de Deus. Muitos são justos. Até quem pratica um satanismo, por exemplo, pode ser uma pessoa justa, mas não quer dizer que é de Deus. A verdadeira justiça está naquele que, pela fé, vive a fé em Jesus Cristo. Porque os justos viverão pela fé. Mas que tipo de fé? Aquela que passa por Jesus Cristo, que passa pelos mandamentos do Senhor. É esta justiça que provoca em nós sentidos de caridade. A caridade da igreja, então, ela se expande muito mais do que dar bolsa de saúde, bolsa de família, ou marmitex aqui, almoço lá, lanche aqui, acolá, cobertor. A caridade da igreja se estende à profundeza da alma, do coração, né, da pessoa, na conversão a nosso Senhor Jesus. É esta caridade que liberta, é essa caridade que é capaz de transformar o mundo em que vivemos. Evangelho está em Marcos, capítulo 7, de 1 a 23. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que algum dos seus discípulos comia o pão com as mãos impuras, isto é, sem terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar das praças, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras, vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me presta, pois as doutrinas que as ensinas são preceitos humanos. Vós abandonais mandamentos de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto dele e disse: escutai todos e compreendei. O que torna o homem impuro, o que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassinos, adultério, ambição desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus fala aqui de uma religião de extrema aparência, fundamentada somente nos preceitos litúrgicos, somente nas, nas, nas imagens que eu quero fixar, nas figuras de imagem, né? Naquilo, no simbolismo, não é isso que eu quero dizer. Então, o Senhor não quer uma igreja que viva de simbolismo, que viva somente da liturgia, dos momentos, daquela, né, prática de moralismo. Não, não. O Senhor quer um povo realmente voltado para o Senhor na espiritualidade, no compromisso da fé, sem negar a necessidade dos movimentos litúrgicos, sem negar toda a necessidade de todo o simbolismo que há até na igreja, onde que fica o banco, de que forma fica o altar, todo esse simbolismo que caracteriza uma religião. Isso é importante, mas isso aí não é a natureza religiosa fundamentada em Jesus Cristo. A verdadeira religião em Jesus Cristo
é aquela que usa de todo esta prática para a conversão do coração daquele adorador. É a necessidade de converter alma, de converter em espírito. Então, nós temos que zelar por essas práticas litúrgicas e simbólicas, sim, com todo o nosso fervor e com toda a nossa proteção. Isso representa aquilo que somos e aquilo que temos enquanto religião. Mas a verdadeira ação é a transformação do homem, é a transformação das nossas práticas interiores, deixar retido em nós, pela presença do Espírito Santo, as imoralidades, os roubos, os assassinos, adultérios, ambição, desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho e falta de juízo. O que oprime isso, o que não deixa sair da nossa boca, do nosso coração, isso é o Espírito Santo em nós. É como uma rolha que preenche e tampa ali o vinho, ou uma garrafa com líquido pressurizado. Quando você abre um champanhe, por exemplo, né, a rolha vai embora e sai aquela espuma que vai longe, chega a atingir 1 metro quase. Por quê? A rolha estava contendo o que tinha dentro da garrafa. A rolha é o Espírito Santo em nós. Agora, uma pessoa ou um povo que não tem Deus, o que vai sair de dentro dela? Somente roubos, imoralidades, assassinos, adultério, ambição desmedida, maldade. É só ler a nossa população hoje. Abre a janela, verifica na esquina, pelo lado direito, pelo lado esquerdo, para frente. Você já vai ver exatamente isso: imoralidade, roubo, assassínio, adultério, ambição desmedida, maldade, fraudes, devassidão, inveja, calúnia. Se ligar à televisão, então aí você vai ver. Por quê? Estamos negando Deus nas nossas vidas, nas nossas práticas, nos nossos relacionamentos e na moralidade do nosso povo. Então, na medida em que nós abrimos essa garrafa, o que vai sair de dentro de nós não é coisa boa. Que o Espírito Santo possa conter em nós todas estas práticas más, deixando-os livres para somente adorar o Senhor. Faça de nós homens e mulheres novos, renovados no vosso espírito. Tudo isso pedimos a Deus em nome de Jesus. Amém. Afinal de contas, temos aqui o exemplo de Santa Beatriz, né, que hoje nos trouxe seu exemplo. Em meio a tanta perseguição e tanto sofrimento, soube glorificar a Deus. Por tudo isso, louvamos o Senhor. Eu me chamo Dilton Góes e eu quero te fazer um convite. Seja você também um anunciador da palavra, da boa nova, divulgando em suas redes sociais este estudo, esta pregação, para que mais corações se convertam ao nosso Senhor Jesus. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.